1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos de 2 a 10. A palavra do Senhor diz o seguinte: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até nós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de nós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam da repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Paulo aqui está com seu coração tão alegre, tão contente, por ter tido tempo especial com essa igreja. E essa é uma das primeiras cartas que Paulo escreve, então a gente percebe aqui o amor, o carinho, a preocupação de principalmente ver a operosidade da fé. E hoje nós aqui da Igreja Batista Esperança estamos retornando para São Paulo, e realmente o meu coração é exatamente como o do apóstolo Paulo, com a certeza que tem um grupo de irmãos aqui que adora o Senhor, tem um grupo de irmãos que demonstrou o seu amor para conosco, e hoje nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Nós vamos orar agradecendo a Deus, não só por esse culto, mas por tudo que Ele tem feito por nós. Convido você a baixar a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Deus, pelo grande privilégio que nós temos de adorá-lo, de engrandecer, e, ó Deus, nos reunirmos como igreja para exaltar o Teu santo nome, que é digno de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Deus, por esses 4 dias maravilhosos que o Senhor nos proporcionou em Sua presença. Obrigado, Deus, pela proteção e pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco durante todo esse período. Mas, ó Deus, em especial, eu já quero desde já agradecer ao Senhor pela vida do pastor João e da sua família e da forma como o Senhor já tem trabalhado no coração deles. Obrigado, Deus, pela fidelidade deles. Apesar das lutas, o Senhor tem os mantido. E, ó Deus, o nosso coração e a nossa oração é que o Senhor continue os fortalecendo para que a obra do Senhor aqui em Apucarana possa se desenvolver para a tua honra e para a tua glória. Deus, te agradecemos por cada irmão que frequenta esta igreja. Que, ó Deus, o Senhor também derrame ricas bênçãos na vida de cada uma das famílias presentes aqui, e os que não vieram também. Mas que, ó Deus, essa igreja, a partir do ProF, possa, ó Deus, perceber a necessidade do discipulado, do evangelismo, e que, ó Deus, outras pessoas, muito além dos que nós alcançamos, possam também ser alcançados para a tua honra e para a tua glória. Deus, queremos entregar esse culto em Tuas mãos. Tudo que nós fizermos, verdadeiramente, seja para a honra e glória do Senhor. Tira todo e qualquer tipo de distração, de cansaço das nossas mentes. E que o Senhor, através da Sua palavra, dos cânticos, dos testemunhos, venha falar diretamente aos nossos corações. Obrigado, Deus, por esse privilégio. Nós louvamos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Dentro do ProF, nós temos várias oportunidades e nós temos várias oportunidades de poder pregar o Evangelho. E nós já temos falado sobre o poder do Evangelho, sobre a salvação em Jesus Cristo. E não é só em Apucarana que Deus age dessa forma. Lá em São Paulo também. E eu queria chamar a irmã Corina para que ela viesse aqui na frente. Ela é membro da nossa igreja, está aqui conosco no ProF, e eu gostaria de chamá-la aqui à frente para ela poder dar um pouquinho do testemunho dela, do que Deus fez na vida dela e o que Deus continua fazendo. E esperamos que isso também possa te animar a não terminar o ProF hoje aqui, mas a continuar anunciando de Cristo para as outras pessoas. Bom dia, irmãos.
quero compartilhar com vocês como Deus transformou a minha vida, né? Eu vim de uma família católica e, com o passar dos anos, a minha mãe foi para a igreja, né? Ela se converteu. E foi uma guerra muito grande, que ela queria ir, meu pai não queria que ela fosse. E foi muito difícil. Com o passar dos anos, eu vim para São Paulo. E aí, quando eu encontrei várias amigas, eu queria sempre aprender mais de Deus. Eu ia na missa, mas eu não entendia o porquê que aquela Bíblia tão grande ali na frente do padre, ele passava tão pouquinho para a gente, né? Até que uma amiga falou, vamos assistir uma palestra sobre Allan Kardec, que você vai aprender mais, você vai encontrar o que você quer, né? Eu fui assim, de imediato, eu achei algo diferente, gostei até, né? E eu sentia uma certa paz lá dentro, mas era somente lá dentro, durante as palestras do kardecismo, né? Mas eu pensei, pelo menos aqui eu aprendo mais do que na igreja católica, porque não me ensinava lá. Mas eu queria saber mais de Deus, eu tinha essa necessidade. Até que chegou minhas filhas, e eu então pensei, bom, agora eu preciso ensinar para as minhas filhas algo diferente. Eu não quero que elas cresçam como eu, com essa dúvida, e eu preciso encontrar, e eu não sabia como. Mas eu creio que Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Até que um dia eu mudei de um bairro para o outro, e um irmão dessa rua, ele era convertido e começou a entregar folhetinhos na sala de aula, numa escola onde eu participava. E gostava que a gente ria dele, porque eu ficava todos os dias na hora do intervalo e entregava os folhetinhos da igreja. Aí um dia ele me convidou para assistir um culto, eu fui com ele, mas eu sempre ouvi que os crentes faziam uma lavagem cerebral nas pessoas. Eu tinha muito medo disso. Eu cheguei na igreja, na hora que o pastor quis reconhecer os visitantes, eu nem fiquei de pé, de medo. Eu só fiz um sinalzinho com a minha mão, né? Mas aí, numa segunda vez que eu voltei com ele, eu participei da IBD. E na IBD foi falar do primeiro versículo que eu ouvi da Bíblia, que Jesus fala em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquilo me incomodou muito, assim. Eu voltei para casa pensando, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então por que eu estou indo aprendendo de Allan Kardec? Porque eu adorava Allan Kardec, para mim era tudo dele, eu tinha vários livros, eu estudava, né? E aqui ficou me incomodando. Eu acordava ouvindo a voz do pregador falando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aquilo me incomodou a semana toda. E eu senti um desejo muito grande de entregar minha vida para Cristo. E eu fui para a igreja certa, que na hora que o pastor fizesse o apelo, eu ia levantar minha mão. E eu confesso para os irmãos que foi o culto mais demorado da minha vida, porque eu queria muito. Então, na hora que o pastor fez o apelo, acho que ele começou, meu braço já estava dizendo sim para Cristo, né? E em Deus, então, Deus tem feito uma grande transformação na minha vida. E logo na sequência, minhas filhas também aceitaram a Cristo. E hoje, por honra e glória do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. E hoje eu sei que foi o melhor presente que eu pude dar para as minhas filhas. Amém? É bom conhecer o grande poder do Evangelho de poder não só salvar, mas também instruir e fortalecer famílias. E realmente é um grande privilégio ter a Corina com a gente, suas filhas também. É bom saber do que Deus está fazendo no nosso meio. Temos um hino? Temos? Não? Mas vamos ficar em pé. Talvez você conheça um hino chamado O Estandarte desta igreja. Levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Segunda estrofe, ó igreja, despertemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se nós fazemos bem ou mal. A última estrofe diz, graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Então que nós vamos cantar essa música como se fosse mesmo
para o Senhor, lembrando de cada parte dessa letra. Vamos cantar. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador, pois as coisas realizadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal, resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Ser então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Muito bem, podem sentar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Muito bem. Vamos também, mais uma vez, ouvir um testemunho de como Deus tem feito na vida das pessoas. E eu quero chamar o Arthur Lolo
né? A gente chama ele de Lolo porque o sobrenome dele é Lolo, igual do chocolate mesmo. E Deus tem, com certeza, trabalhado na vida dele, tem sido uma grande bênção na nossa vida, na nossa igreja, e na minha vida também tem sido uma grande bênção, viu, Lolo? Tem sido muito bom. Ele vai contar um pouquinho do que Deus fez na vida dele, e espero que isso também possa edificar a sua vida. Bom dia. Eu não nasci na igreja, né? Eu me converti quando eu tinha 18 anos. E no caso, em casa é só eu e minha mãe, sempre foi assim. Minha mãe ela se divorciou quando eu era criança. E minha vida inteira foi isso, eu e minha mãe. E eu entendia que onde minha mãe ia eu tinha que estar junto, eu tinha que ajudar minha mãe, ela não podia ficar sozinha. Então minha mãe era a coisa mais importante para mim na vida, né? E ela se converteu primeiro, ela começou a ir na igreja e eu não estava nem aí para a igreja. Nossa, coisa chata, velho. Ela falava, vamos comigo, eu não, vamos comigo, né? E eu acabava indo realmente, porque era eu e minha mãe. E eu precisava estar com ela. Vamos lá, eu vou ajudar, não vou deixar ela sozinha. Aí eu pisei na igreja, eu vi alguns dos jovens que estão aqui. Eu olhei para todo mundo e falei, nossa, tudo bobão, olha lá. Meu, como são bobos, gente. Não sabe o que é viver. Eu falava isso, eu falava muito isso. E minha mãe falava, não, continua vindo na igreja, 3 minutos, né? Continua vindo na igreja. E eu não queria. Minha mãe falou, não, vamos, Deus, aquela coisa. As músicas são boas, eu achava as músicas super brega. Não, o pastor é bom. O pastor pregava bem, os pastores pregavam bem. Eu comecei a ir para ouvir, mas eu não concordava com tudo. Eu chegava em casa e falei, mãe, tem que dar uma filtrada no que o cara fala, né? Pô, não é tudo aquilo ali, o cara é doido, não tem nada a ver, né? Mas daí chegou um ponto que nem os jovens, nem a música e nem o pastor me fazia ir para a igreja. E eu fiquei em casa, não ia mais. Minha mãe ia e o pastor falava, gente, vocês não precisam forçar a pessoa a ir na igreja. O Espírito Santo vai tocar, Deus faz a obra e vai, não precisa forçar. E quando minha mãe me forçava, eu brigava com ela. Eu prestava atenção no culto só para criticar ela. E eu teve um mês, fiquei meses em casa. E teve um dia que ela virou para mim e falou, vamos na igreja comigo? Eu falei, não. Dela é o seguinte, o que você vai ficar fazendo aqui em casa, né? Eu falei, vou jogar videogame, vou sair com meus amigos, sei lá, alguma coisa, né? Daí ela falou o seguinte, eu vou na igreja para aprender sobre Deus. E você vai ficar aqui em casa sem fazer nada? Aí naquele momento foi meio que um clique, assim, eu falei, lógico, Deus, né? Deus tem que ser o primeiro lugar. É por causa de Deus que eu tenho que ir para a igreja, não importa qual seja a igreja, não importa como é o pastor, como é os jovens, como é a música. Deus, eu tenho que ir por causa de Deus. E eu lembro que depois daquele dia eu fui com esse tipo de pensamento e aí deu acho que um mês depois eu aceitei a Cristo, porque eu realmente reconheci que eu não estava perto dele, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não sabia que era Deus e minha vida não estava próxima dele. E aí eu aceitei a Cristo. E um outro detalhe que eu gosto de falar é que, por conta das coisas que aconteceram na minha vida, eu sempre fui muito rancoroso. Eu guardava muita raiva no meu coração. Eu tinha um anseio grande por vingança, né, por fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu lembro que sempre sabe quando você se pega assim, viajando, assim, você pega pensando assim, você para assim, você está no consultório, você está esperando. E sempre vinha o mesmo pensamento na minha mente, né? Que eu tinha uma vontade, eu tinha um desejo de poder destruir uma casa com as minhas próprias mãos. Alguém me dá uma marreta e eu destruía a casa, arrebentar com a casa, ou um carro, alguma coisa. Eu tinha desejo de espancar as coisas, né? E eu lembro que logo depois que eu aceitei a Cristo, isso passou. Não foi uma coisa assim que eu fiquei, não, eu tenho que tirar isso da minha mente, passou, simplesmente passou. Eu lembro que eu fui pensar nisso, eu fui lembrar disso muito, acho que depois de 2 anos que eu era convertido, que eu lembrei assim, nossa, eu pensava isso. Então Deus invadiu meu coração, Ele me deu paz, eu consegui perdoar quem eu precisava perdoar, e minha vida foi totalmente nova. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz.
cântico Poder para Salvar. Uma coisa que a gente tem visto nesse ProF, espero que a gente não se esqueça, uma coisa que, por sermos humanos, a gente acaba falhando. Mantenham isso em oração, orem pelo pastor João, orem pelos irmãos dessa igreja, por nós, por um pelos outros. A gente nunca se esqueça do poder de Deus. Que sejamos assim, confiantes e tenhamos fé de que tudo que foi para a glória dele, ele vai abrindo os caminhos. Ele abriu o mar, Jesus fez milagres. Ele quer fazer isso para mostrar às pessoas o poder dele, que as pessoas sejam salvas. A gente não se esqueça do poder dele, é o poder que tem a palavra de Deus. É a única coisa que pode mudar vidas. É o amor de Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos cantar mais um. Laços de amor. Começou na graça. Vamos começar, Juninho, põe do refrão. Vamos começar do refrão, a gente volta do começo. O que a gente faz lá na igreja? É graça, Senhor, teu eterno favor.
tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Jesus. Vamos orar, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, estamos aqui reunidos, Pai, para louvar o Teu nome. Estamos aqui reunidos, Deus, de forma de gratidão, para demonstrar o nosso amor, Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós. Pela maneira como o Senhor nos amou, pela maneira como o Senhor deu o melhor deu o seu melhor, que era seu Filho Jesus, para morrer naquela cruz por nós, ó Deus. Obrigado, Pai, porque entendemos isso. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de participarmos da Tua obra. E é maravilhoso, Pai, saber que ter noção da Sua misericórdia, Pai, em usar pecadores como nós, como instrumento para levar a Tua palavra. Palavra que muda vidas, ó Pai, perdoa pecados e tem imenso poder, ó Deus. Pai, que tudo aquilo que foi feito durante aqui o ProF, que o Senhor capacite o pastor João, que o Senhor capacite a sua família, capacite essa igreja, Deus, para discipular essas pessoas, que essas pessoas se aproximem mais de Ti, que o Espírito Santo que agora vai habitar no coração delas, possa incomodá-las, para se arrepender de pecados, Pai, que venha atrapalhar o relacionamento delas com o Senhor, e elas possam dar frutos, elas possam falar de Ti, e elas participem da Sua obra, que se levante, Pai, missionários, pastores, uma equipe de louvor, ó Deus, pessoas para falar do Teu amor em todo o mundo, Pai. Obrigado pela Tua misericórdia e por sabermos, ó Pai, que o Senhor nunca falha. Agradecemos pelo Teu amor, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus foi maravilhoso para conosco na oportunidade de podermos pregar o Evangelho. Eu não sei, antes de eu começar aqui, eu queria só saber, tem alguém que está aqui pela primeira vez? Acho que não, né? Todos já são da igreja. Então tá bom. Se você não saiu conosco, quem não teve, foi muito bom. Foi uma oportunidade muito boa de conhecer pessoas, de conhecer a amada igreja. E durante esses 4 dias, Deus realmente marcou as nossas vidas fazendo coisas especiais. A nossa prática dentro do ProF é marcar tempos e oportunidades para poder testemunhar. E ouvir também do testemunho de pessoas. Ontem à noite nós estávamos ouvindo alguns dos testemunhos do que Deus podia fazer. De um homem que tinha alguns tipos de visões, ou a gente não sabe se eram problemas de saúde ou não. E ele por 2 vezes acertou uma cadeira na esposa dele, e uma delas ele foi preso. E ele faz 6 meses, e ele bebia também, ele tinha várias dificuldades. E depois desses 6 meses, ele decidiu parar de beber. Mas ele tinha uma grande dúvida no seu coração, se Deus podia perdoar todo e qualquer tipo de pecado. E quando a nossa equipe foi conversar com ele, falou que era possível, né? E a nossa oração e a alegria dele, ou pelo menos assim, a certeza que realmente Deus poderia, porque alguém foi lá e foi falar com o Evangelho. Né? E o Lolo que foi lá e ele falou assim, o cachorro tinha cara de triste. E o dono também tinha cara de triste. Mas o nosso desejo é que o Evangelho possa verdadeiramente mudar o coração desse homem.
E é isso que o Evangelho faz. Mas, daqui a algumas horas, eu creio daqui a 4 horas, nós estamos retornando para São Paulo. E acabou o ProEF. Não, a gente continua com o nosso projeto evangelístico diário, ProEd. Vocês aqui em Apucarana continuam com o ProEd de vocês. Daqui a pouco nós vamos passar algumas responsabilidades para vocês. Eu não estou sabendo disso não. Vai ter sim. A gente vai embora, mas o trabalho não pode parar aqui. Mas a responsabilidade não pode ser só do pastor, tem que ser de cada membro da igreja. Se cada irmão decidir dedicar um tempo especial na vida de outros, o trabalho aqui pode crescer e outras pessoas também podem ouvir do Evangelho. E esse é o nosso desafio. E nós também em São Paulo estamos retornando, temos nossos amigos. Talvez você nunca tinha falado do Evangelho, né? A primeira vez que você foi falar, você pegou lá a fichinha lá, né? Meu nome é Diogo, né? Tremendo, né? Foi lá para a salvação no final, depois falou do pecado, depois falou de Jesus, depois esqueceu da vida eterna. Aí depois você orou e falou assim, ó, agora você tem a vida eterna, né? É normal isso. Mas a oportunidade de poder falar do Evangelho e Deus falando aos nossos corações e pela graça dele, Ele nos usando para que pessoas pudessem ser salvas. E isso é fantástico, mas aí a gente agora tem o nosso ProEF depois dos 4 dias. E o título dessa mensagem a gente não pode parar, né? Não tem como parar. Eu não sei como é que está o seu coração, mas o meu coração está radiando de alegria. Eu estou muito contente por esse tempo especial que nós estamos passando. Mas a gente não pode parar com isso. O ProEF não pode se limitar a 4 dias por ano. Isso eu falo para os irmãos da nossa igreja e nem os daqui. O ProEd precisa ser feito diariamente por cada um de nós, para os nossos amigos, nossos familiares. A mensagem do Evangelho é urgente. E pensando sobre o que falar, o que nós podemos continuar fazendo. Eu cheguei na primeira carta aos Tessalonicenses. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Eu acho que se eu pudesse só ler os versículos, eu encerraria o culto e nós iríamos embora. Né? Eu sei que alguns que querem falar, ótimo pastor, assim eu tenho mais tempo para dormir. A gente tem 8 horas para dormir lá no ônibus, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 18. Nós vamos estudar esses 3 versículos. Aí você fala, pastor, você vai falar sobre os 3? Vou falar sobre esses 3 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 16 a 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Aí você fala assim, puxa pastor, tudo isso. Precisa falar mais alguma coisa? Mas o que eu quero justamente desafiar você é 3 atitudes que nós devemos ter constantemente presentes em nossas vidas. Já estão no texto bem claras. Mas eu quero pensar um pouquinho e ver se a gente entende bem essas atitudes, para que a gente possa sair daqui convictos que elas precisam estar em nossas vidas no nosso ProEd diário. E nós vamos orar pedindo para Deus a bênção, e a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre esses 3 versículos. Convido você a fechar seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Obrigado Deus, obrigado Pai, pelo grande privilégio de nós falarmos com o Senhor. Obrigado Deus pela sua palavra que nos ensina. Que o Senhor, Deus, possa falar conosco esta manhã, nos desafiar a poder vivermos constantemente na Tua vontade, e, ó Deus, principalmente dando um bom testemunho para os que são de fora. E que, ó Deus, os que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a poder falar, não só através das nossas atitudes, mas também através do abrir das nossas bocas. E usa essa noite, usa a Sua palavra, e faça, ó Deus, como o Senhor desejar. Nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A carta dos Tessalonicenses é interessante, é possivelmente a primeira carta que Paulo escreveu. No capítulo 1, como nós já lemos logo no início do culto, ele agradece, o coração dele está transbordando de alegria e fala, gente, olha, é muito bom ter vocês aí comigo, viu? Olha, é bom ver o amor de vocês, esse amor não está só aqui, mas ele está espalhando para todo lugar. No capítulo 2 e capítulo 3, Paulo chega e fala, ó, deixa eu falar uma coisa, tem gente falando mal do meu ministério. E de uma outra forma ele começa a defender o ministério que foi o Senhor Jesus quem o deu para poder seguir. E nos capítulos 4 e 5, se você olhar principalmente o finalzinho do capítulo 5, parece que Paulo tinha um pergaminho e estava acabando o pergaminho. Porque se você olha no começo, você olha os versículos, né? Tudo bem que a Bíblia foi separada depois,
Mas parece que aqui chega no final, a partir do versículo 16, ele começa a falar assim, gente, está acabando a tinta, e eu tenho que dar uns recadinhos para vocês, uns post-its, para que vocês não venham a esquecer disso nunca. São recadinhos importantes, talvez eu acho que, eu só imagino, tá gente, não é exatamente isso. Talvez ele usou assim, sabe aquela bordinha assim do texto, assim, da borda do caderno ali, para dizer, gente, olha, não esqueçam disso, façam isso, é importante para o crescimento de vocês. Não são coisas automáticas, como escovar os dentes. E para alguns não é tão automático escovar os dentes, né? Mas não é algo comum que, olha, normal, né? Puxa, tão tranquilo, né? A gente sempre se alegrar. Puxa, que coisa boa, né? Mas nem sempre a gente consegue se alegrar. E Paulo escreve alguns recados para a gente dizer, olha, isso aqui é importante. Que vocês terminem esse ProF lembrando que, olha, o ProEd diário precisa ter essas atitudes. E a primeira atitude é regozijai-vos sempre. Se alegrem sempre. Em outras versões diz, alegre-se sempre e sejam sempre alegres. O texto é muito claro, não tem muito o que dizer isso. Mas eu queria trazer alguns pensamentos. Primeiro, a alegria constante é um mandamento. Aqui no português a gente não consegue entender muito, né? Alegre-se sempre parece mais uma sugestão, né? Olha, fiquem alegres aí. Não, Paulo está dizendo, gente, vocês precisam se alegrar constantemente. Se regozijar constantemente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, eu vou pedir, a gente vai andar em alguns textos nessa mensagem. Filipenses capítulo 4, versículo 4, né? A gente sabe que Paulo estava preso, Paulo estava numa masmorra, soldados do lado dele, e aí ele escreve esse versículo como um tapa na cara para cada um de nós. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo. Paulo não fala só uma vez, mas fala duas. Né? Eu acho que ele poderia falar assim, gente, vocês se alegrem aí, porque aqui a coisa não está fácil. Se alegrem aí, porque, olha, tem tanta dificuldade aqui que, olha, não tenho nem alegria para poder começar. E Paulo fala, olha, gente, fiquem alegres. Mas, olha, eu vou falar de novo, se vocês ninguém ouviu, não limpou o ouvido direito, se alegrem. E essa é uma ordem que a gente precisa, e esse é o desejo de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é o fruto do Espírito. Eu creio que todos conhecem daqui. O fruto do Espírito é amor e alegria. O fruto do Espírito, na realidade, deve ser o resultado de um cristão que é guiado pelo Espírito. É o resultado do seu relacionamento com Deus e cada uma das partes desse fruto é justamente demonstrada pelas suas atitudes diárias que você demonstra. Verdadeiramente eu tenho Cristo no meu coração. Eu sei que tem pessoas que acordam emburradas, né? Você olha assim para ela assim, dá até medo, né? Falei, vou tomar uma bronca. 4 dias vivendo com o pessoal é interessante, né? Você vê cada coisa. Mas sabe, gente, a gente precisa lembrar isso como uma ordem, dizer, eu preciso me alegrar sempre. Eu preciso ser uma pessoa contente, alegre. A alegria proposta aqui é diferente de uma alegria circunstancial. Sabe o que acontece no mundo e por que a gente se confunde tanto? É que o mundo vive em picos de uma falsa alegria. Né? Você pergunta a pessoa, e aí como é que tá? Mais ou menos, mais ou menos. Aconteceu alguma coisa? Lá em casa as coisas estão difíceis. Aí no outro dia você pergunta, e aí como é que você... Não, hoje está tudo bem. Olha, meu pai conseguiu emprego, eu estou trabalhando, recebi um dinheirinho extra que eu não estava planejando. Mas a pergunta é, quando acaba o dinheiro? Vem a montanha da tristeza de novo. Mais ou menos, mais ou menos. E, irmãos, a gente precisa entender que a alegria que vem justamente a fonte principal de Jesus, ela não pode ter esses picos. Porque ela não está concentrada em coisas circunstanciais, mas está na pessoa de Jesus. Abra lá em Provérbios capítulo 14, versículo 13. Provérbios capítulo 14, versículo 13. Olha só que o sábio Salomão escreve para nós sobre a alegria. E a alegria que ele está contando aqui não é a alegria na pessoa de Cristo, mas ele está falando sobre a alegria que todo mundo tem.
E ele diz, versículo 14, o infiel do coração nos seus próprios caminhos se farta. 14, 13 diz, até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria é? Ou você está alegre ou você está triste. E infelizmente no mundo que nós vivemos, é mais comum nós estarmos tristes do que alegres. E esses picos de alegria acabam nos confundindo sobre como nós devemos viver. Abre Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Eu achei interessante um autor que usou esse versículo para poder falar sobre a alegria e sobre os nossos desejos. A palavra do Senhor diz o seguinte: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Em uma outra versão, tentando explicar esse versículo, imagina que aqui nós temos um tronco. E você tem um machado enferrujado, embotado. E você decide arrancar esse tronco, custe o que custar. E você pega esse machado e começa a usar a sua força, mas por causa de ele não estar afiado, você vai demorar muito mais tempo, você vai gastar sua energia, e não vai fazer quase nenhuma diferença no tronco, mas você é insistente, e você vai ficar lá batendo com aquele machado cego, tentando remover alguma coisa. Sabe o que acontece com nós cristãos? Por diversas vezes nós criamos planos nas nossas vidas e colocamos em nossa vida como se fosse aquela árvore. O meu desejo é ser rico. Eu quero ser rico. Porque todo mundo é. Meu vizinho, você viu a casa do meu vizinho? Você viu o carro que meu chefe comprou? Eu preciso ser rico. E tem aquela árvore lá. E você vai pegar o seu machado pelos seus próprios métodos, pela sua própria força, e vai começar a tentar. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir arrancar essa árvore daqui. Eu vou ser rico. Só que o que a gente não percebe é que o fato e a força não deve estar no machado ou no nosso desejo, mas deve estar na pessoa de Deus, em contentamento e nos reforçarmos o Senhor, que é quem pode afiar o machado. É o Deus que nos mostra exatamente o quanto nós precisamos. E a palavra do Senhor diz que se a gente tiver o que comer e o que vestir, a gente deve ser contente. Talvez seja um namorado, né? Tem algumas moças aqui, viu, pastor? Achei interessante começar a fazer intercâmbio com o pessoal do Sul aqui, viu? Tem bons rapazes aqui, eu gostei da igreja. A gente vai começar a conversar sobre isso, viu, pastor? Rapaz, eu vou lembrar disso em oração e vou levar em consideração na retorno do ProF. Pode deixar. Vamos falar sobre... Tem moças que colocam o meu desejo é não ficar sozinha. E colocam o tronco lá no meio. Né? Aí começa. Tem intercâmbio, né? Aí começa. Vai num canto, vai no outro. Não, pastor, eu não posso ficar sozinha, não, pastor. Eu tenho que dar um jeito. Pela minha própria força, pela minha maquiagem, pelo meu cabelo, a gente vai dar um jeito. Eu vou arrancar esse tronco daqui. E começa a bater com o tronco, começa a bater. E sabe o que acontece na realidade? A gente se machuca. Eu não sei se você já trabalhou com uma ferramenta desafinada, ou não desafiada, não, sem afiação. Não, tá pior, né? Como? Cega, boa, cega. Você já tentou cortar uma madeira com um serrote cego? Sua mão machuca, você fica suado e não vai cortar. Por quê? Falta afiação, falta afiar, falta corte. Obrigado. Falta afiar, falta corte. E muitas vezes a gente coloca tanta energia naquilo como sendo um ídolo do nosso coração, como sendo algo mais importante nas nossas vidas, e a gente acaba esquecendo do que Deus nos ensina. Que é servi-lo. Se você está solteiro, sirva ao Senhor. Essa é a recomendação de Paulo. Não é? E dentro disso, faça o seu melhor. E Deus vai suprir suas necessidades. Ele conhece.
Mas a questão é que muitas vezes a gente coloca tanta energia naquilo, e aí você pode substituir pelo que você quiser. Ah, eu quero ter um filho, então a árvore está lá e você está lá tentando. Deus tem o tempo certo, a hora certa para você ter um filho. Talvez você está tentando entrar numa faculdade ou num seminário, e você está tentando com as suas próprias forças. A Bíblia diz, faça o seu melhor, e Deus vai fazer o dele. Confia no Senhor, busque o Senhor. E esses são dos grandes ladrões da nossa alegria, porque a gente coloca isso como ideal de vida. E esquece do que a Bíblia, que serve para nos afiar, que serve para poder nos ensinar. E ela nos dá todas as instruções de como nós conseguimos viver essa vida do jeito que agrada a Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia está repleta de motivos para que o cristão viva verdadeiramente alegre. A primeira é a salvação através de Cristo Jesus. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Saber que você não vai passar a sua eternidade longe de Deus deve ser o principal motivo da nossa alegria. Conforme passa o tempo, eu sou convertido há 27 anos. Tomei minha decisão quando eu tinha 6 anos de idade, na Igreja Batista Regular em Rio Bonito, minha antiga igreja. Mas conforme vai passando o tempo, a nossa tendência é acabar esquecendo da preciosidade do Evangelho, da importância que o Evangelho tem em nossas vidas. Foi tão bom ouvir o testemunho do irmão, como é que é o seu nome? Jefferson. Nós fomos andar um pouquinho na cidade, ele falou, pastor, posso ir com você? Pode. E foi tão bom ver como Deus trabalhou na vida dele e deu oportunidade para ele poder pregar o Evangelho para a mãe dele. E como Deus usou a vida do pastor João e de outros pastores para poder fortalecê-lo na fé, ele e a sua família. Hoje, durante os 4 dias, nós tivemos a oportunidade de poder apresentar esse Evangelho tão maravilhoso para tantas pessoas. E como eu sempre falo, não só muda eternidades, mas muda vidas também. Eu me lembro de um pastor que deu esse testemunho de um homem que ele bebia muito. E por causa do Evangelho ele se converteu. E 1 ano depois, esse irmão apareceu com um fusquinha lá na porta da igreja. Todo contente, todo alegre. Pastor, vem cá. Quero te apresentar meu carro. E para alguns falam, mas um fusca, um carro? Eu falei, um carro, pastor. Sabe de uma coisa? Quando eu aceitei Jesus como Salvador, o Espírito Santo entrou dentro de mim. Eu tive força necessária para poder parar de beber por causa de Deus. E eu comecei a economizar cada centavo da bebida que eu bebia todo dia. E para a honra e glória de Deus, eu consegui comprar esse carrinho aqui. Para a honra e glória do Senhor. Então a gente percebe que o Evangelho não só muda eternidades, mas pode mudar vidas, pode mudar famílias. Quantas famílias estavam totalmente desestruturadas? Isso a gente tem que causar alegria no nosso coração. Que a gente não fica olhando para o tronco que está aqui no meio. E a gente se esquece, muitas vezes Deus coloca o tronco lá e vai dizer, vai ficar aí o tronco. Não é para tirar. Deus muitas vezes vai colocar dificuldades no nosso caminho e vai dizer, é para ficar aí. É para você aprender a confiar mais em mim. É para você poder orar mais. É para você poder, e eu vou tirar no tempo certo e na hora certa. E a gente fica frustrado e com o bico com Deus. Ah, Deus, não, você tem que tirar agora. Não. Deus muitas vezes vai utilizar isso para que a nossa fé cresça. E por isso que a nossa alegria não pode estar no tronco, não pode estar no machado, mas precisa estar em quem pode nos afiar para andarmos como Ele deseja. Irmãos, nós temos a liberdade de adorar um Deus vivo. Já parou para pensar em tantas outras religiões que tem por aí que adoram um Deus morto? Um Deus que não fala, um Deus que não age, um Deus que não demonstra o seu poder no meio do seu povo, um Deus que não dá esperança. Nós podemos adorar esse Deus, como nós cantamos tantas músicas aqui, falando sobre o amor de Deus, sobre a grandeza de Deus. E isso precisa estar constantemente no nosso coração. Quando a gente se vê triste, a gente tem que lembrar, olha, Deus é um Deus grande. E eu louvo a Ele, independentemente da circunstância, eu me alegro no Senhor, porque Ele é um Deus que cuida de mim. Essa é uma outra promessa maravilhosa, Deus cuida dos seus filhos. Você conhece o Salmo 23? Ele diz, o Senhor é meu pastor e... Que maravilha a gente ter um pastor que cuida da gente. E na sequência do texto ele fala, olha, eu vou levar vocês para comer graminha
deliciosa. Eu vou dar uma água fresquinha para vocês. E mesmo que vocês estiverem no meio do perigo, no vale da sombra da morte, não precisa ter medo, eu vou estar com vocês, porque o meu cajado e a minha vara vai estar lá, ajudando, sustentando, orientando. Irmãos, a gente precisa lembrar mais dessas promessas do Senhor, para que o nosso coração se encha de alegria. Irmãos, nós podemos viver alegres não porque somos isentos de problemas, mas porque Deus está presente, agindo no meio das dificuldades e até mesmo no sofrimento. Eu não estou dizendo que passar pelo sofrimento, pela tristeza, vai nos deixar mais alegres. Muitas vezes vão trazer algumas tristezas. Mas a gente pode lembrar que tem um Deus que mesmo nesses momentos está conosco. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Alguém que podia falar de sofrimento com toda a autoridade era o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. E nós vamos ler um pouquinho, nos versículos 4 e 5, sobre um pouquinho do que ele sofreu. Só um pouquinho. Um resumo, um testemunho aqui de 1 minuto que ele deu aqui sobre a vida dele. Versículo 4 e versículo 5, 2 Coríntios capítulo 6. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas muitas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, na prisão, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos testemunhos. E aí ele começa a dizer, quem é que foi açoitado? E aí no versículo 4 e 5 ele diz, olha, eu fui açoitado, eu fui preso, tive aflição, passei necessidade, fui angustiado. Tudo de uma vez, tudo durante uma vida. E talvez ninguém gostaria de passar o que o apóstolo Paulo passou. Mas lá no versículo 10, tem a perspectiva que ele tinha da sua vida. Ele diz, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Sabe por que o apóstolo Paulo chega no versículo 10 e coloca esse poema tão lindo aqui na Bíblia? Porque ele sabia que ele podia confiar no Senhor. Mesmo nos momentos de tristeza, a gente pode ser alegre. Mesmo quando a gente não tem nada, a gente pode enriquecer a muitos. E mesmo quando a gente não tem nada, a gente tem tudo. Porque a gente tem o Senhor Jesus como Salvador. Então, nesta manhã, eu não conheço você, eu não conheço a sua vida. Eu não sei quais aflições que você está passando. Mas eu quero te propor para você ter uma nova perspectiva, que você se alegre no Senhor. Que você, ao invés de ficar olhando para o machado e para o tronco, que você olhe para quem realmente pode afiar a sua vida. E que a sua perspectiva nele possa te ajudar a você viver uma vida alegre no Senhor. Como Paulo fala lá em Filipenses, alegre-se no Senhor, outra vez os digo. Vamos lembrar disso, gente. Eu preciso lembrar diversas vezes, tá? Não é fácil, mas é uma luta e é por isso que Deus colocou isso como ordem para a gente. Segunda ordem lá no texto, segunda orientação no texto, é orai sem cessar. É interessante que a ideia da oração constante é sempre presente na palavra de Deus. Por diversas vezes Deus fala, olha, vocês continuem orando. Não vamos abrir, mas em Romanos 12:12 diz, na oração vocês têm que ser perseverantes. Em Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele diz, perseverai na oração, ou seja, continuem orando. E último, Efésios 6:18, lá no contexto da batalha espiritual, das armas espirituais, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Irmãos, orar sem cessar causa muita confusão. E a primeira coisa que eu quero dizer, o que não é? Primeiro, não é uma obrigação espiritual. Não é o pastor João chegar aqui e dizer, olha, nós vamos colocar um relógio de oração. E você vai ser obrigado, se você quer ser membro dessa igreja, para poder orar. Irmãos, oração precisa ser muito mais do que... Não pode ser uma obrigação. Você já conversou com alguém, que alguém te apresentou e você não queria conversar lá com aquela pessoa? Você vai conversar aqui com o João aqui. Não, o João não, o pastor está aqui, né? Vai conversar com o Sérgio. Tem algum Sérgio aqui? Aí depois o pastor Sérgio me pega lá. Você vai conversar com o Sérgio e você fala, puxa vida, eu não tenho nem um pouco de vontade de conversar. Aí você faz aquele sorriso amarelo,
né? Dá aquela olhada. Irmãos, com o Senhor não pode ser dessa forma. A gente precisa estar com o nosso coração cheio de alegria para poder chegar para Ele e falar assim, Senhor, eu estou cansado. 4 dias para mim foi demais. E só pela sua graça eu vou levantar amanhã cedo para trabalhar. Mas eu quero aqui conversar com o Senhor, porque é muito bom estar na tua presença. Não pode ser uma obrigação. Não é marcada por vãs repetições ou feito para se mostrar. Não é? Até muda a entonação, né? Oh, Deus tremendo. Parece o Mr. M, né? É verdade, muitos acham que esse tipo de oração faz com que muitas vezes você... olha, não, aquele irmão ali, olha, aquele irmão é ele que eu tenho que procurar quando for orar, porque a oração dele eu sinto assim, é poderosa. Mas, irmãos, a Bíblia não fala sobre esse tipo de oração, pelo contrário. Não sei se você lembra quando tinha o publicano e o fariseu. O fariseu se levantava e falava, batia no peito, dizendo que, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei dinheiro. Né? Eu não sou igual àquele que está lá fora. Sabe, a gente muitas vezes olha e fala assim, mas o que Jesus quer ensinar ali? E no final desse texto, lá em Lucas, ele diz, olha, eu atendi a oração, foi lá do pecador, que batia no peito e dizia, olha Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Muitas pessoas falam, pastor, mas eu tenho vergonha de orar. Abre seu coração na presença de Deus. Deus conhece a sua limitação, Deus conhece seu coração. Mas não são boas palavras, né? Eu sempre uso o exemplo, muitas vezes, do meu pai. Meu pai não é convertido, mas durante as refeições ele falava, nós precisamos fazer a oração. Ia lá todo mundo, e todo mundo já sabia o que orar, né? Meu pai falava assim, louvamos ao Altíssimo Deus pelo alimento que desce para os nossos corpos. Perdoe os nossos pecados, alimente a nossa alma, em nome de Jesus, amém. Era a reza do almoço. Mesmo que depois daquela oração meu pai já ia beber, meu pai ia fazer outras coisas que não agradavam a Deus. Mas sabe, acho que muitos de nós, por diversas vezes, acabamos fazendo rezas. Palavras sem sentidos, coisas vãs, que não fazem nenhum sentido para Deus. E o ato de orar precisa ser esse prazer de você se abrir na presença de Deus. Não é fechar os olhos o tempo todo, então, pastor, orar sem cessar, né? Vai, Senhor Deus, né? E você vai indo, andando, né? E tropeçando, batendo na cabeça. Não sei se você sabe, mas aumentou a morte por número de utilização de WhatsApp, né? As pessoas ficam tão conectadas ali no celular que não vê o que acontece, cai na rua, no bueiro, né? Passa carro, é atropelado. Não é a mesma coisa, não é orar sem cessar, não é fechar o olho e sair andando. Sabe, mas o que significa? É voltar a orar constantemente. É ter a prática da oração. É viver o seu coração em conexão com Deus o tempo todo. É você estar atento a cada circunstância. Nós temos estudado sobre Neemias, né, a gente não vai abrir lá, mas Neemias capítulo 1 e capítulo 2, diz que quando aqueles homens chegaram para Neemias e disseram, olha, a Jerusalém está toda destruída. Neemias, antes de começar a agir qualquer coisa, por 4 meses ele orou ao Senhor pedindo sabedoria de como resolver. E quando ele chegou na presença do rei, o texto diz, e então orou, e continuou falando sobre aquilo, o que ele precisava. E depois que ele conseguiu todos os mantimentos, os suprimentos, ele orou, falando, olha, a boa mão de Deus está conosco. Irmãos, hoje a gente pode se reunir aqui para justamente orarmos e agradecermos e louvarmos ao Senhor pelo que Ele fez durante esses 4 dias. E durante o ônibus, quando nós estivermos lá, nós devemos sempre estar, olha Deus, obrigado. Obrigado Deus, olha, é bom estar na Tua presença. Nós tivemos devocionais todas as manhãs, cultos às noites. E é esse tipo de coisa que a gente precisa. É de uma forma reconhecer a presença constante e ativa de Deus nas nossas vidas. É como a respiração. Ninguém acorda, né, de manhã, né, agora está na hora de respirar. 1, 2, 3. Depois do 3 vem 4. Ninguém faz isso. É um ato constante que a gente nem percebe. Mas o ato de estar na presença de Deus tem a ver com orar sem cessar.
E sabe, a oração nos traz grandes benefícios quando nós oramos sem cessar. Primeiro benefício. A oração constante nos faz viver na presença, na dependência de Deus o tempo todo. Quando a gente lembra de Deus, a gente percebe que a gente não é nada e precisa dele para poder viver. Em 1 Pedro 5, 6 e 7 diz para nós lançarmos toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Em vez da gente ficar agitado, nervoso, irritado, bravo, a gente pode lançar as nossas ansiedades perante Deus e falar: Deus, agora que o Senhor está aqui do meu lado, que eu perceba a tua presença sempre, Deus, eu não sei o que fazer, não. Como ouvir uma pregação e falar: Deus, resolve aí, porque eu não sei o que fazer. E Deus tem poder para poder agir. Talvez não sempre respondendo como nós queremos, mas trabalhando nos nossos corações para que a gente possa entender que Ele é soberano. A oração constante fortalece a nossa fé. Porque quanto mais nós oramos, mais nós sabemos que tem um Deus lá em cima que cuida de nós. Isso faz-nos cada vez mais acreditar no Senhor. Pensa talvez sobre algumas das dificuldades que você teve nesse último ano. E quantas vezes você buscou o Deus lá dos céus e Ele respondeu a sua oração. Isso nos faz confiar cada vez mais em Deus. A nossa fé é fortalecida. A oração constante nos ajuda a lidar melhor com os problemas. No Salmo 55, versículo 22, Deus diz: confie todos os teus cuidados no Senhor e Ele te susterá. Deus vai cuidar da gente quando a gente coloca os nossos cuidados. Ele vai fazer o que for necessário nas nossas vidas. A oração constante nos faz percebermos e sermos sensíveis às bênçãos de Deus em nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando alguma coisa acontecer, você está tão perto de Deus e fala: oh Deus, eu consegui ver tua mão de agindo. Onde eu não podia agir, eu te agradeço, porque o Senhor agiu de maneira milagrosa nessa circunstância. Oh Deus, você de novo aqui? Mas como é bom estar com o Senhor, porque o Senhor me ajudou para que eu pudesse falar na hora certa, no momento certo, o que era necessário. Puxa Deus, olha, realmente eu te louvo, porque durante os 4 dias o Senhor protegeu. E a gente pode terminar esses 4 dias olhando e dizendo: obrigado, Senhor. A oração nos faz a gente estar mais próximos do Senhor. E o último versículo que eu quero tratar é: em tudo dai graças. Grande desafio para nós. Mais uma vez, é uma ordem. Olha, se tudo estiver bem, você dá graças. Se estiver mal, você reclama, tá? Não está escrito isso na Bíblia. E olhando um pouco para esse versículo, sabe o que eu fiquei descobrindo? É que quando a gente não dá graças, a gente dá oportunidade para outros pecados entrarem nas nossas vidas. Já parou para pensar? Quando a gente não dá graças, a gente acaba murmurando. Ei Deus, viu? O que você fez na minha vida aqui, viu? Não aguento mais isso. Quando nós não somos gratos, nós somos insatisfeitos. Ih, Deus, está muito ruim aqui. O Senhor dá um jeito aqui. Eu quero que o Senhor resolva isso para mim, porque eu não suporto mais esta situação. Ao invés de nós orarmos e falar: Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me deu essa situação. Eu não consigo entender os detalhes do Senhor em cada circunstância e o porquê que o Senhor permitiu isso na sua vida, na minha vida. Mas eu te dou graça porque eu posso confiar que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Quando não sou grato, eu acabo me irritando. Ao invés de agradecer aquele irmãozinho que é mais difícil, a gente quer explodir ele e querer resolver logo a situação. É verdade. Agora, quando Deus coloca o irmãozinho do nosso lado mais difícil, sabe o que a gente aprende? A orar mais por ele. A poder olhar para ele, deveríamos ter essa atitude de dizer: Deus, eu te dou graças. Porque você colocou essa pessoa difícil aqui. Eu sei que o Senhor está tentando melhorar a minha fé. E eu confio no Senhor nisso. E me ajude a falar na hora certa, a calar na hora certa, a ter sabedoria de como comunicar, para que nós dois possamos ter plena comunhão. Quando não somos gratos, nós podemos nos tornar impacientes. Deus, eu te dou graça porque eu sou solteiro. Eu sou casado. Ah, não, mas espera aí, não, eu tenho que casar, pastor. Está passando aqui a data, né?
30, 40, 50, 60 anos, pastor. A coisa está... Seja grato ao Senhor. Fala, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me deixado. E sabe, muitas vezes a gente coloca tanta expectativa lá no futuro, que a gente não faz nada no presente. Ah, quando eu casar, aí sim eu vou ser uma bênção. Ah, quando a igreja for maior, viu, pastor? Quando estiver cheio de gente aqui, aí sim o senhor pode contar comigo no serviço. Não, seja uma bênção agora com o grupo que Deus tem dado para vocês. Cada um arregace as mangas, se coloque à disposição do Senhor. E seja uma bênção. Não é? Quando nós não somos gratos, nós podemos cair no pecado da cobiça. Deus, por que você deu aquele menino bonitão que chegou na igreja para o outro e não para mim? Deus, por que você deu o carro, né, do ano lá para aquele irmãozinho da igreja lá, que já tem tanto carro? Poxa, podia ser um, né? Podia ser um patinete para mim, né, Deus? E a gente acaba se tornando ingrato ao Senhor. Aquela história, né? Você sempre andou de ônibus, aí Deus te dá um ninho, eu lembro do nosso ninho, né? Eu ganhei um ninho, a gente comprou ele, na primeira semana foram lá e bateram no nosso Uno. A gente ia viajar com a mão assim para fora para ver se entrava um pouco de ar. Mas sabe, a nossa tendência é reclamar, oh Deus, que carro velho é esse, né? Só quebra. Senhor, obrigado, porque eu não merecia, o Senhor tem me dado, e tem me dado essa graça, esse presente maravilhoso. Eu te dou graças pelo meu carro. Sabe, a gente precisa parar e a gente fica, eu quero outro. Ou nos dá espaço para inveja. Oh Deus, bem que você podia. Eu sou servo do Senhor, né? Poxa, um carrinho do ano não ia fazer mal para ninguém, né, Deus? Lembra de mim aí. E a gente pode realmente pedir para o Senhor e colocar, Deus, eu tenho um desejo de melhorar meu carro, minha casa, minha família, mas o Senhor está no controle, me ajuda que isso não seja o centro, mas eu te dou graças por onde eu moro, pelo que eu tenho e pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Outra verdade expressa nessa ordem é a extensão dessa gratidão. A gente tem que ser gratos em tudo. Não pelo pecado, mas mesmo nas dificuldades. Senhor, não entendo, mas eu confio no Senhor. Deus ainda pode usar todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, eu fico pensando algumas vezes, se a gente tivesse uma vida tranquila, sem dificuldades ou sem problemas, será que realmente nós nos aproximaríamos de Deus? Será que verdadeiramente a gente oraria? Ou será que nós seríamos como aqueles 10 leprosos, 9 que Deus deu a bênção, foram embora e só um retornou? Deus muitas vezes usa as circunstâncias para a gente poder se aproximar mais. E são nas circunstâncias que a gente ora mais, que a gente busca mais, que a gente precisa de comunhão. Então, ao invés de você reclamar, seja grato a Deus. Agora, a penúltima verdade diz, nós somos gratos em tudo. Se nós somos gratos em tudo, nós cumprimos a vontade de Deus. O texto é bem claro, não é? Abra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo... 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus está deixando bem claro, gente, é isso que eu quero de vocês. Eu não sei se você vai terminar a sua faculdade, se você vai mudar de cidade, se você vai para um apartamento maior. E muitas vezes a gente acaba buscando tanto isso e esquece das coisas que são tão claras que Deus deixa para nós. Isso é bem claro, gente. Faça. Seja bem claro. E para nós encerrarmos essa mensagem, nós podemos ser gratos porque Deus tem feito grandes coisas por nós. O nosso grande problema é que a gente tem memória curta e somos ingratos por diversas vezes. No Salmo 126, versículo 3, eu convido lá você a abrir Salmo 126, versículo 3. A proposta do salmista, esse é o último versículo que eu vou usar esta manhã. Salmo 126, versículo 3.
ou versículos de 1 a 3, dá para nós lermos e percebermos o coração do salmista. E eu quero encerrar com esse, porque Deus tem feito grandes coisas com nós. O texto diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as grandes nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito com eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos alegres. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, mas com certeza Ele tem agido. E para encerrar esse culto, eu gostaria de ouvir de vocês o que Deus tem feito na sua vida. Em uma palavra só, no máximo 2. Eu vou repetir, pode deixar. 2 palavras, o que Deus tem feito na sua vida. Vai, 3 no máximo. Vai, vamos ampliar mais um pouquinho, porque algumas vezes você quer... Eu quero ouvir de vocês o que Deus tem feito na sua vida. Não só nesses 4 dias, mas em outras coisas. Uma. Salvação. Deus nos salvou e isso deve ser motivo para a nossa alegria e agradecermos ao Senhor pela tão grande salvação. Poder para testemunhar, você não vai sozinho. A gente vai sair daqui do ProF, temos o nosso ProEd lá, não vamos sozinhos. Deus está conosco, Deus nos deu o poder dele, não é qualquer poder, é o poder da ressurreição. Que motivo para a gente poder agradecer? Mais um. Espera aí. Cuida em cada detalhe. Deus nunca chega atrasado. Isso é maravilhoso a gente pensar. No sustento, na saúde, não é? E, gente, providenciando uma igreja. Como é bom fazer o serviço do Senhor quando a gente está entre amigos. É maravilhoso. E a gente precisa lembrar disso, sobre esse privilégio que nós temos. Como Deus transforma a nossa vida. A nossa vida sem Cristo, sem esperança, sem rumo. Como o poder do Evangelho transforma. Que motivo para a gente poder agradecer, né? Mais um. A gente estava condenando, indo para o inferno. E Deus pode renovar as nossas forças e nos manter fiel. Para a honra e glória dele. Mas, alegria. Gente, quando eu fico pensando sobre o povo de Israel, meu pastor antigo falou, gente, Deus é um Deus festeiro. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada no povo de Israel e quantas festas tinham no povo. Quando o povo se reunia assim, sabe, era aquela alegria saindo pelos poros e como a gente viu aqui no texto. Quem começa dizendo grandes coisas fez o Senhor não foi o povo, foi os outros. Os outros olharam e falaram, olha lá aquele povo alegre, aquele povo que vive de uma maneira diferente. E por isso que a gente tem que ser alegre. Pastor, por favor. Gente, a obra do Senhor é tão grande, a salvação é tão grande. E apesar de sermos falhos, Deus nos dá a oportunidade de poder participar dela. Motivo grande da gente poder se alegrar e agradecer. Mais alguém? Espírito Santo, gente. Que bênção o teu Espírito Santo. Você sabe que você não é mais escravo do pecado. E agora você tem Espírito Santo para poder te fortalecer e você viver como Deus deseja. Não estamos sozinhos. Mais um. Provisão. Deus sustenta, Deus cuida, Deus mantém. Mesmo quando a gente acha que está tudo desesperado, Deus chega lá e fala assim, calma, quieta, eu sou contigo. Lá atrás. Que um dia ele vai voltar, né? A gente vai ser livre do pecado. A gente vai viver eternamente na presença dele, podendo adorar ele em todo o tempo, gente. Que privilégio. Mais 2, para a gente encerrar. Como a gente pode ter compaixão. Sabe por quê? Não porque a gente é melhor, mas é porque um dia Deus teve compaixão conosco, por nós, e mandou seu filho morrer na cruz. Sempre.
A gente parece que está perdido, mas quando a gente se apresenta para Ele, abre nosso coração. E Deus fala, vem comigo. Eu vou mostrar para você exatamente. Eu vou colocar minha mão em cima, embaixo, de um lado, do outro. Se você realmente quer me servir, se você quer realmente me obedecer, eu vou estar com você o tempo todo. Mansa só um pouquinho. A gente podia ficar aqui... Não, a gente não podia ficar até a noite não, pastor. A gente tem que voltar para São Paulo. Mas... Eu sei. Mas, gente, isso é só um pouquinho do que a gente poderia ficar pensando. E é bom a gente parar e pensar. Porque nós nos esquecemos de poder ser gratos ao Senhor. E eu quero terminar esse culto tendo um tempo de gratidão ao Senhor. Gratidão pelo que Ele é e não só pelo que Ele faz. Gratidão pelas dificuldades como a gente teve na praça. Gratidão pelos nãos que muitos de vocês receberam quando foram apresentar o Evangelho. Gratidão pelas bênçãos. Gratidão por esses 4 dias que foi Deus quem proporcionou. Eu sei que para muitos estarem aqui foi um milagre de Deus. Porque chefes, e têm o serviço, e têm responsabilidades que não gostariam de abrir mão, mas Deus abriu as portas para que isso ocorresse. E nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Eu convido você a fechar seus olhos. E antes de encerrar, você conversa um pouquinho com Deus. 3 orientações. Regozijai-vos sempre. O que está atrapalhando você se alegrar sempre? Se tiver alguma coisa, coloca agora perante o Senhor e diga, Deus, me ajude a poder me alegrar no Senhor. Orai sem cessar. O que está te atrapalhando a você ter uma comunhão tão plena com Deus que não há hiatos, não há espaços? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, se você está aí na sua oração, dê graças ao Senhor. Pelas coisas boas, pelas dificuldades. Você está passando por uma dificuldade, fala, Deus, obrigado. E obrigado porque a tua graça e a tua presença estão sobre mim. E eu consigo perceber isso. Se você não consegue perceber, peça para Deus, Deus, me ajude a perceber a tua mão em cada circunstância. Deus, me ajude a poder estar constantemente com o Senhor. E assim a gente vai poder agradecer. Não podemos parar, irmãos. E que essa mensagem fique nos nossos corações para os irmãos aqui em Apucarana e para os irmãos lá de São Paulo também. Oremos. Deus, nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres e estamos contentes em perceber a tua presença e o teu agir no meio do seu povo. Obrigado, Deus, porque encerramos esse ciclo. Nós começamos outros e precisamos da tua ajuda para podermos orar constantemente, darmos graças em tudo e também, ó Deus, confiarmos no Senhor. Darmos graças em tudo e nos regozijarmos sempre no Senhor. Que, Deus, essas 3 palavras, esses 3 versos tão pequenos possam guiar as nossas vidas. E que, Deus, você tenha algo atrapalhando a nossa alegria, o nosso orar, a nossa comunhão com o Senhor. Que o Senhor demonstre, ó Deus, no nosso coração, que nós possamos nos arrepender, pedir perdão e podemos retornar a poder ter essa comunhão com o Senhor. Mas, ó Deus, obrigado que apesar de falhos, o Senhor ainda quer ter comunhão conosco. Então nos ajude a poder cada vez mais estar na tua presença e, ó Deus, cumprirmos o que o Senhor tem colocado para nós. Obrigado, ó Deus, por esses 4 dias. Louvamos ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que cada um dos frutos colocados aqui possam florescer conforme o seu tempo para a tua glória. Peço, ó Deus, especial uma bênção na vida do pastor João, de cada membro dessa igreja, que possa perceber a necessidade de se envolver na obra, de servir ao Senhor, de se dispor ao Senhor como gratidão por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. E que, ó Deus, dessa forma essa igreja possa ser uma igreja diferente e que as pessoas possam perceber Cristo aqui na vida de cada um. Obrigado, Deus. Obrigado. E que o Senhor nos mantenha dessa forma, com o coração grato sempre ao Senhor e adorando ao Senhor em todo o tempo. Nós louvamos e agradecemos o nome de Jesus. Amém. Nós já estamos encerrando. E a última parte do nosso ProF é justamente a prestação de contas, pastor. Então eu convido o senhor a vir aqui à frente. Que isso, né? Como assim prestação de contas? Não. Eu quero convidar a Vivi, a Érica, a Marcela e a Cinti para virem aqui. E Deus tem nos dado a oportunidade de poder servi-lo durante esses dias.
E essas pessoas fazem parte da nossa equipe que organizou o ProF. A Érica tem me ajudado na direção geral e sempre está à disposição para poder nos ajudar. Nós temos a Cintia e a Marcela que trabalharam com o Ministério com Crianças durante esses dias. E a Vivi foi a responsável por todas as saídas e planejamento da parte do recenseamento. E hoje a gente quer entregar para o Senhor de uma maneira simbólica o resultado de tudo isso. Então nós louvamos ao Senhor pelo Ministério com Crianças. Foram 58 crianças alcançadas durante os 3 dias, algumas retornaram ou não. Nós tivemos 14 decisões para a honra e glória do Senhor. Eu queria pedir para que a Marcela entregasse para o pastor, porque a partir de agora é responsabilidade da igreja o nome de cada criança, o endereço dela e o telefone delas. E aí, agora é com vocês, o caramba. Agora é com vocês se colocando à disposição de Deus e dedicando um pouquinho do seu tempo para poder fazer com que cada decisão dessa permaneça. Não vamos deixar que o inimigo passe e leve isso. Mas que a gente possa se engajar na obra do Senhor e investir na vida de cada uma dessas crianças. Eu fui missionário com crianças 6 anos e meio. E o que mais me fascinava com crianças era que elas têm a vida toda para poder adorar o Senhor e servir. Então, pastor, é sua responsabilidade daqui para frente, da igreja, não só do pastor, de poder continuar trabalhando com essas crianças. Tá bom? Quero chamar a Vivi, que vai te entregar um pacote inteiro. Isso. Não, é verdade, não é uma placa, né? Mas aqui tem o resultado de todo o recenseamento que nós fizemos, pastor. E outras coisinhas para poder ajudar a igreja na parte da evangelização. A gente trabalhou com 159 visitas de casa em casa. E uma das coisas que a gente avaliou ontem à noite do planejamento foram feitas visitas com qualidade. E eu louvo a Deus por cada proefista que se envolveu nesse ano. A gente podemos perceber que não foi só uma visita para jogar o evangelho e ir embora, mas foi para conhecer a vida das pessoas, para conhecer o contexto delas, para poder ter sabedoria do Senhor, para poder apresentar o evangelho da melhor forma. E dessas 159 visitas, nós tivemos 79 decisões. Se o pastor for visitar uma pessoa por semana, ele vai demorar mais de 1 ano para conseguir visitar. Mas se nós tivermos irmãos, pessoas que se disponham 1 noite por semana, para ir junto com o pastor, entender como são feitas visitas, o discipulado. Irmãos, em menos de 2, 3 meses, todas essas pessoas podem ser visitadas e podem se sentir acolhidas por essa igreja. Além disso, pastor, o senhor tem 60 visitas para fazer. E aí, mais uma vez, a gente precisa do apoio dos irmãos. Talvez muitas dessas conversões tenham a ver com visitas. Porque são pessoas que a gente percebeu que precisam ser alimentadas e fortalecidas. Esse é o nosso resultado para a igreja de vocês. Nós louvamos ao Senhor, porque o alvo de mostrar esse resultado não é para a gente bater no peito e dizer, nós somos bons, né? Poxa, que legal. Mas é realmente a misericórdia de Deus que a gente conseguiu fazer. E a gente está aqui realmente reconhecendo que, graças ao Senhor, Deus nos deu essa oportunidade. Então, eu quero mais uma vez agradecer, pastor, obrigado pelo carinho. Te dizer que a gente veio para cá por causa da tua empolgação. A gente conseguiu perceber a carta, e quando a gente conversou com a diretora da igreja, pastor, mas lá é muito longe, pastor. Tem uma regra aqui, lá no ProF, que é muito longe. Mas a gente falava, olha, gente, o pastor está tão contente, o pastor está tão alegre, o pastor... A gente conversou com ele, e no outro dia ele falou, pastor, já tem a escola. E a gente ficou olhando para a cara do outro e falou assim, nossa, mas já? E a gente ficou muito grato de perceber o teu coração na obra do Senhor. A Érica até perguntava algumas vezes, será que o pastor está gostando? Eu falei, pastor, não para de me agradecer, Érica. E foi muito bom ver, não só o carinho do pastor, mas de cada irmão aqui, que, da sua forma, foram bênçãos nas nossas vidas. E nós queremos orar pela igreja, agradecendo ao Senhor. E entregando esses resultados para o Senhor, para que Deus capacite cada um de vocês, para que a gente consiga fazer isso. Então, Cintia, vem para cá, vamos orar. E eu convido você também a estar conosco, agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós. Tá ligado? Tá. Oremos. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela vida do pastor João e da igreja. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de adorar o Senhor. Obrigado por perceber que o servo do Senhor tem tanto amor pela obra, que não só ele, mas toda a sua família. Louvamos a Deus pela sua família.
Como foi bom ver os seus filhos servindo ao Senhor, evangelizando e com o coração na obra, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor mantenha esse coração. Eu sei, ó Deus, como missionário, muitas vezes a gente se sente sozinhos. A gente muitas vezes acha que a obra do Senhor não está andando. Mas, ó Deus, eu peço mais uma vez a tua proteção sobre essa família. Que o desejo de servir ao Senhor, a certeza do chamado de Deus nunca venha se apagar desse coração. E que apesar, ó Deus, das dificuldades, o Senhor se faça presente e usando cada membro dessa igreja para poder abençoar a vida desse pastor, para poder fortalecê-lo, para que a tua palavra continue aqui na cidade de Apucarana. Queremos, ó Deus, mais uma vez agradecer e pedir para que, ó Deus, o Senhor mobilize cada um dos irmãos dessa igreja, para que essas pessoas tenham um discipulado da maneira que agrada o Senhor. Para que, ó Deus, essas pessoas possam se sentir amadas por essa igreja e tenham a vontade e o desejo, ó Deus, de congregar aqui e ser uma bênção, serem alimentados para a tua honra e para a tua glória. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre cada irmão e agradecemos pelo que o Senhor fez. Que, ó Deus, toda a honra e toda a glória precisa ser ao Senhor. E que, ó Deus, o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Obrigado, Deus, por esses 4 dias e que nós continuemos adorando ao Senhor através das nossas vidas. Nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem só mais uma música no final. Quer falar? Eu preciso aqui, pastor. Fala aqui. Somos profundamente gratos ao ProF, ao pastor Sérgio, ao pastor Diogo, de tê-los conosco, irmãos. Eu sou meio chorão quando vocês olham, de chorar. No próprio seminário, o diretor do seminário dizia que eu tinha um aluno que lembrava dos primeiros alunos do seminário, que era chorão, que se emocionava. Mas o meu choro é de alegria. É de alegria de ver Deus operando, agindo sobre as nossas vidas, de Deus ter feito grandes coisas no nosso meio e de tê-los conosco, os irmãos de São Paulo. É como o pastor Diogo disse, quando ele mandou o e-mail, foi rapidinho, eu respondi. E confesso que olhei, mas nós vamos fazer pela fé, e sabemos que Deus poderia operar e fazer o que fez, e com certeza nós temos um grande desafio de poder visitar essas pessoas, e nós como igreja, com certeza, irmãos, nós vamos sentar, nos preparar para fazer isso, né? Eu já tenho um monte de visita para fazer, e ontem à noite eu estava pensando, Senhor, como eu vou fazer, que eu tenho vários estudos também, e tentando encaixar já na mente alguma coisa nesse sentido, mas é uma grande oportunidade que Deus nos deu de contactar inúmeras pessoas. Então eu preciso da sua ajuda, você que faz parte desta igreja, que tem frequentado esta igreja, nós precisamos da sua ajuda, né? É um desafio nosso e é um grande privilégio. E eu quero dizer aos irmãos de São Paulo, desejo do meu coração, e a minha oração será sempre para que Deus continue fortalecendo vocês, que vocês continuem sempre unidos, e nunca deixe de, a cada dia, se envolver nesse ministério que Deus tem dado a vocês. Não só aqui, mas lá em São Paulo e por onde que vocês estiverem. E eu digo de coração, eu sei que existem normas dentro do ProF e normas que, com certeza, né, da igreja, de não ter uma segunda oportunidade. Mas se isso acontecer, eu creio num Deus, que Deus é poderoso para mover corações, e quando nós oramos, Deus pode fazer isso. E eu vou dizer, eu vou orar por isso. Eu vou orar, não quero transgredir nenhuma regra, porque é regra da igreja, não quero de maneira nenhuma. Mas Deus pode, né? E será um grande privilégio. Então, foi muito bom. Se eu fosse falar o nome de cada um de vocês, né? Mas eu fui grandemente edificado. Eu louvo a Deus por ser crente e por ter um chamado e por estar envolvido na obra de Deus, porque Deus tem me dado o privilégio. Eu fiquei 32 anos, irmão, só quero concluir aqui, 32 anos numa cidade. Eu lembro quando você estava dizendo da sua mãe, sempre
querendo ficar próximo da minha mãe, tive oportunidades de ser um jogador de futebol profissional, mas sempre ali, e é interessante que eu saía só para a região. Uma vez tive uma oportunidade, tudo arrumado para ir o Fórmula 1 no Rio de Janeiro junto com meus amigos, eu não vou não. Daí fiquei pelos rodeios aqui da região, e nunca imaginei vir para Apucarana, né? E Deus me salvou. E eu confesso que se não fosse Jesus Cristo, nunca eu teria conhecido vocês. Já fui algumas vezes na Esperança e fui bem recebido, e digo, lá a minha esperança foi renovada, a minha esperança é eterna, mas motivado, e nesses dias com certeza eu fui grandemente motivado pela vida de vocês, e eu louvo a Deus, não tenho palavra de gratidão, e digo, como salmista, e o texto que nós lemos, grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres, né? Eu queria chamar o irmão Vinícius, viesse aqui à frente. Irmão Vinícius, viesse aqui à frente e agradecesse a Deus, Vinícius, pela Igreja Batista Esperança, pela vida do pastor Sérgio, pela vida do pastor Diogo, pelo ProF, e que o irmão orasse e pedisse a Deus que Deus os guarde, os proteja no retorno para suas casas, né? E continue usando a vida deles, abençoando grandemente, né? E que vocês, aonde vocês colocarem a planta dos vossos pés, que vocês possam continuar para a honra e glória do Senhor, a bênção que vocês têm sido e que foram nesses dias do nosso meio. Então, ore a Deus, por favor. Vamos orar então? Senhor, nós agradecemos, Pai, por esse final de semana que o Senhor nos concedeu e por ter permitido termos esse momento aqui em Apucarana. O Senhor sabe que cada pessoa tem os seus dilemas, tem as suas lutas, os seus problemas, talvez até alguma dificuldade para ter vindo aqui esses dias, mas o Senhor capacitou, o Senhor concedeu os recursos, o Senhor animou, foram dias cansativos, corridos, mas fortaleceu-nos. Vidas ouviram da Tua Palavra, histórias foram conhecidas, pessoas se abriram, e nós sabemos que não foi em vão, Deus. A Tua Palavra, ela nunca volta vazia. Se não é para salvação, é para condenação. Infelizmente nós não queremos isso, mas sabemos que o mundo vira as costas para o Senhor, Deus. O Senhor fortaleça os irmãos que estarão retornando para São Paulo, para suas vidas, suas obrigações, seus estudos, seus sonhos, e que ali eles também estejam sendo uma bênção, Deus. E que esperamos que tenham aprendido conosco, assim como nós aprendemos com eles, Pai. E aqui em Apucarana, que o Senhor nos direcione também, nos abençoe. O Senhor sabe das nossas limitações, dos nossos recursos, mas, Pai, onde o Espírito Santo do Senhor age, Pai, não é impossível, não há nada que o Senhor não possa fazer, que o Senhor possa restaurar e animar, Pai. Que a vida de cada um, Pai, seja edificada, seja dia a dia renovada e transformada no poder do Seu Santo Espírito. Agradecemos por cada um que esteve aqui presente e sabemos, Pai, que será um momento, Pai, que nós nunca vamos esquecer e que será de grande ajuda, de grande valia no nosso dia a dia, nosso caminhar cristão. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer os irmãos de Apucarana e quero dizer ao ProF, se houver possibilidade, haver um isso. Deus abençoe. Também nós já estamos chegando nos finalmente, já no Final. E eu queria agradecer por cada profista que tem se colocado à disposição do Senhor. Obrigado. Durante esses dias vocês foram grandes bênçãos na minha vida. O ministério nem sempre são rosas e nós temos dificuldades e alegrias. Mas como é bom saber que eu tenho uma juventude, e aí eu falo da minha parte orgulhoso como pastor, de poder agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. É muito bom saber que tem jovens que decidem se dedicar um tempo para poder servir ao Senhor. Em especial, eu quero agradecer pela Quinha. Obrigado, Quinha, por me aguentar, né, por muitas vezes ter sabedoria e me ajudar em muitas das decisões desse ProF. Eu louvo a Deus pela tua vida. Marcela e Cintiq, obrigado pela vida de vocês. EBF, eu nem me preocupei mesmo e eu pude confiar na vida de vocês duas. E vocês duas foram uma grande bênção na minha vida, porque
É bom saber quando você vai fazer um ministério que você tem pessoas de confiança, que você pode confiar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque foi realmente uma grande bênção para mim. Saibam disso. Apesar das nossas brigas de vez em quando, Marcelinha, Deus deu a graça, a gente pôde muitas vezes conversar e se reconciliar. E realmente é bom ver Deus agindo no meio do seu povo para que a gente possa estar mais unido. Então louvo a Deus pela tua vida. Cintia, obrigado. A gente sempre sabe da sua dedicação lá no Ministério Infantil. E como é bom saber que você dá um jeito. A Cintia é sempre assim. A gente pede, Cintia, que precisa de tal coisa. Não, pode deixar, pastor, eu dou um jeito. E aí onde é que está assim? Está lá no Ministério Infantil. Está onde? Está lá no Ministério Infantil. E aí está ela com um monte de sacola no meio do metrô, andando no meio da rua. Mas Cintia, que quer agir? Não, pastor, deixa que eu dou um jeito. Mas eu louvo a Deus. É bom saber que a gente pode contar com pessoas assim na obra do Senhor. Vivi, obrigado. Obrigado pela sua ajuda em poder ter a sabedoria de poder organizar as coisas muito bem organizadas. Essencialmente, foi muito bom perceber o teu cuidado, a tua proteção, a tua orientação. É muito bom saber que a gente pode contar com pessoas que amam ao Senhor e se colocam. E eu fiquei contente porque tem um pouco a ver com a tua área. E foi bom saber que a tua área, mesmo na área secular, pôde ser uma grande bênção para a gente. E foi bom saber chegar todo dia lá, as pranchetinhas estavam todas separadas, com as ruas separadas, com os nomes e o cuidado de Deus. Eu louvo a Deus por você. Carlão, valeu pela multimídia. Alguns perguntam, mas por que o Carlão tem que inventar de trazer esse computador monstro dele? Deus tem colocado no coração do Carlão para que essa mensagem espalhe. E Deus tem colocado no coração dele a necessidade de outras pessoas ouvirem a mensagem do Evangelho. Nós estamos aqui, estamos indo embora, mas todas as mensagens foram gravadas e estão na internet. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem em média 1000 visitas por mês no site, no YouTube da igreja. Então são mais de 1000 pessoas que estão lá vendo e conhecendo do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus, Carlão, pela tua dedicação e pelo teu coração. Os meninos, Tutu, valeu, Filipão, pela viola. Foi muito bom ver você comandando essa área da música. Fabão, obrigado pela disposição em poder pregar. Me alivia bastante como pastor, porque tem tantas coisas para resolver e é bom saber também que a gente pode contar com vocês. Deixa eu ver. Tem tantas outras pessoas, pessoal da pantomima. Obrigado, Marina. Obrigado, Isa. Foi bom te ver como palhaça. Nunca tinha pensado você assim. Foi bom ver a sua alegria em poder servir ao Senhor. Areta, a Tutu, a Letícia. Tem mais alguém? Vai que eu estou esquecendo assim. O Lolo. É muito bom. Obrigado, Lolo, também por comandar e ajudar no louvor. Ele fala, mas pastor, você não me chamou meu nome? Não, mas cada um de vocês é especial por estar aqui. A Cida e o Lima não estão aqui, mas eu quero deixar registrado. Aqui o Lima está aí. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado mesmo pela ajuda de vocês. Vocês são uma grande bênção para a gente. Né? A gente está até bem alimentado e hoje no almoço vai ser difícil. Porque tem uma coisa muito ruim lá. A Cida está preparando uma lasanha especial para a gente. E viajar com uma lasanha vai ser difícil, pastor. E eu quero agradecer por todos. Né? Eu falo algumas pessoas especiais porque eu sei que essas pessoas de alguma forma lideraram alguma área e de alguma forma coordenaram comigo. E eu louvo a Deus por isso. 2 recados. Primeiro, eu quero aliás, 3. Nós vamos encerrar o culto, todo mundo aqui na frente cantando a nossa música tema. E depois dessa música nós estamos encerrados. Segundo, na sequência, gente, vamos, eu peço tua ajuda, coloca a camiseta do ProF, vamos à frente da igreja para a gente tirar a nossa foto oficial. E último, você que é membro da igreja está convidado e convocado para almoçar conosco. Vai ser um grande prazer ter cada um de vocês lá. Por favor, a gente vai ficar triste de não ver você lá. Né, Aletão? Triste não pode, que eu falei que se alegra no Senhor, né? Mas a gente quer ter um tempo de comunhão e de agradecimento de uma forma. A gente vai ficar sentido, tá? Boa. Mas assim, a gente quer ver vocês lá, porque vocês fazem parte da nossa história, vocês marcaram as nossas vidas por nos receberem tão bem. E nós somos gratos pela vida de cada um de vocês. Você do ProF, vem pra frente, vamos encerrar esse culto cantando Um Dia Chegará e Todo Olho Verá. Eu
e um bom almoço com a gente.